Torcedor do Corinthians, presta atenção porque o que eu vou te contar agora pode mexer demais com o futuro do nosso timão e também com o coração da Fiel. Tem bastidores quentes sobre a situação de Guinegão, tem movimentação de mercado pesado com cifras gigantescas, tem jogador da base aparecendo e já sendo blindado com multa bilionária, tem gente importante voltando de lesão e até treinos decisivos que mostram o que Dorival Júnior está preparando pro próximo jogo. Tudo isso num só pacote, do jeito que você gosta, direto, exclusivo e cheio de informação. Então já vou te falar sem enrolação. Se você é um torcedor fiel de verdade, já se inscreve no canal, deixa o seu like e assiste até o final porque no fim eu quero muito saber a sua opinião sobre tudo isso que tá acontecendo no Corinthians. Agora vamos nessa. O grande assunto que agita os corredores do Parque São Jorge é, sem número dúvida nenhuma, o futuro de Guinegão. Esse garoto de apenas 18 anos, revelado na base do Timão, já virou protagonista de rumores milionários que chegam do outro lado do mundo. O Zenit da Rússia colocou os olhos nele e, de cara, jogou na mesa uma proposta de 15 milhões de euros. Convertendo dá mais de 90 milhões de reais. E você pode até pensar, poxa, é muito dinheiro para um garoto tão novo. Mas o Corinthians foi firme e respondeu. Não tem conversa por menos de 20 milhões de euros, ou seja, cerca de 113 milhões de reais. A diretoria não quer se precipitar. Sabe que o moleque é diferente. Sabe que o mercado europeu vai vir com força depois do fim da temporada brasileira e já tem até consultas de clubes da Alemanha e da Inglaterra monitorando a situação. Por isso a decisão é clara. Guinegão só sai por esse valor ou acima dele. E mais, ele tem contrato renovado até agosto de 2030, com multas que assustam qualquer interessado. Para times do Brasil, são 140 milhões de reais. Para o mercado internacional, 100 milhões de euros. Isso sem contar os gatilhos de valorização que o clube colocou no contrato, como aumentos automáticos de salário depois de certa quantidade de jogos. O Timão não tá pra brincadeira, não. E olha, o que chama ainda mais atenção é o desempenho dele em campo. Desde que subiu aos profissionais, já marcou 4 gols e deu uma assistência em apenas 11 jogos, sendo 7 deles como titular. É um garoto que não se esconde, que pede a bola e que mostra personalidade de veterano. Só que agora, por conta de suspensão, vai ser desfalque contra o Sport no fim de semana, e isso já muda um pouco os planos de Dorival Júnior. Mas o torcedor corintiano sabe que um time não vive só de um nome. E enquanto Guinegão brilha e vira alvo da Europa, outro jogador vai voltando aos poucos e pode ser fundamental nessa reta final de temporada. Ranieri, o volante que se recupera de lesão no músculo posterior da coxa, iniciou a fase de transição no CT Joaquim Grava. Ainda não treinou com bola, mas já correu, já fez movimentações junto com o grupo e está cada vez mais perto de voltar. E vamos ser sinceros, o Corinthians sente falta dele. É aquele cara que dá intensidade, que fecha os espaços no meio e que tem uma leitura de jogo muito acima da média. E falando em treino, o do Corinthians nessa semana foi aberto para a imprensa, e deu para ver bem qual é a pegada de Dorival Júnior. Muita intensidade, jogadas em campo reduzido, situações de ataque contra a defesa com superioridade numérica. Tudo muito trabalhado para simular a pressão que o time vai enfrentar fora de casa. E além de Ranieri em recuperação, a lista de desfalques ainda preocupa. Carrillo, Luiz Gustavo Bahia, Memphis e Garro não participaram. Charles ficou de fora por dores no joelho e Hugo Farias foi preservado depois de pancada. Mas também teve novidade boa, a base ganhando espaço. Vitinho Dourado, Molina e Nicolas Araújo treinaram com os profissionais e mostraram personalidade. Só que o grande destaque da base, além de Guinegão, é outro garoto que acaba de dar os primeiros passos no time de cima, André Luiz. Ele estreou justamente contra o Fluminense, naquela vitória histórica do Corinthians no Maracanã, e já despertou olhares de quem acompanha o dia a dia do clube. Tem gente dentro do Parque São Jorge apostando que ele pode render uma bela venda no futuro. E a diretoria tratou de blindar. Contrato renovado até dezembro de 2029 e multa rescisória absurda. 40 milhões de euros para o mercado nacional e 100 milhões de euros, ou seja, mais de 627 milhões de reais, para times do exterior. É o Corinthians se precavendo para não perder outra cria do terrão por preço baixo, como já aconteceu no passado. Claro que André Luiz ainda tem caminho a percorrer. Hoje está atrás de nomes como José Martínez e Maicon na hierarquia do meio-campo. Mas o potencial dele já fez a diretoria se mexer. E isso mostra algo importante. O Corinthians começa a mudar a mentalidade. Não é mais aquele clube que revelava e vendia rápido. Agora tem um planejamento.
Quer valorizar, quer dar rodagem, e só abrir negociação se os números realmente fizerem sentido. Enquanto isso, o Dorival vai montando o time pro próximo jogo contra o Sport fora de casa. Um jogo que promete ser complicado, mas que pode ser fundamental para manter a arrancada do Timão no Brasileirão. Depois da vitória contra o Fluminense no Maracanã, que quebrou um tabu de 8 anos, a moral tá lá em cima. Só que também tem pressão, não dá para vacilar. E cada jogador que volta de lesão, cada garoto que entra e mostra serviço, tudo isso pesa demais nesse momento. E olha só como as coisas se conectam. De um lado, Guinegão com propostas milionárias da Europa e sendo tratado como joia rara. Do outro, André Luiz estreando e já sendo protegido por multa bilionária. E no meio disso tudo, jogadores como Ranieri trabalhando forte para voltar e dar equilíbrio ao time. É um cenário que mostra bem a cara do Corinthians hoje, uma mistura de jovens promissores com atletas experientes, e uma diretoria que finalmente parece ter entendido o valor de segurar suas crias do terrão. Agora eu quero ouvir de você, torcedor. O que você acha dessa postura do clube em relação ao Guinegão? Você venderia já por 20 milhões de euros ou seguraria mais um tempo, acreditando que ele pode se valorizar ainda mais? E sobre André Luiz, você acredita que ele realmente pode se firmar e virar mais uma grande venda no futuro? E o Ranieri, será que ele volta a tempo de ser peça-chave nessa reta final do Brasileirão? Deixa aqui nos comentários a sua opinião porque ela é muito importante. Eu leio tudo e quero saber o que você, que vive o Corinthians no dia a dia, pensa sobre esses movimentos. E não para por aí, fiel. Se prepare porque essa agora é daquelas informações que fazem o coração acelerar e a cabeça do corintiano começar a imaginar possibilidades. Sabe quem voltou a aparecer nos bastidores como possível reforço para o Corinthians em 2026? Ninguém menos que Gabigol. Pois é, o atacante, hoje no Cruzeiro, vive uma fase de insatisfação e já deixou claro que não está feliz com a falta de espaço no time mineiro. Depois do jogo contra o Bahia, em que ele marcou o gol da vitória, o próprio Gabigol falou publicamente sobre isso, disse que gostaria de jogar mais, de ter mais minutos e que vai sentar com a diretoria do Cruzeiro só em dezembro para discutir o futuro. E claro, essa fala repercutiu demais porque abre uma janela para negociações e como a gente sabe, o nome dele sempre rondou o Parque São Jorge. Segundo informações de bastidores, um dos clubes que aparecem como destino possível é justamente o Corinthians. E não é de hoje que existe essa admiração. Já houve tentativas em outras janelas, mas nunca avançou. Agora, com a insatisfação declarada, a chance de uma reaproximação em 2026 ganha força de verdade. O que chama a atenção é a comparação de custo-benefício em relação ao Memphis Depay. Hoje o holandês custa cerca de 6 milhões de reais por mês ao Timão, enquanto o Gabigol recebe 2,4 milhões no Cruzeiro. Além disso, o atacante brasileiro é 2 anos mais novo, o que dá mais fôlego esportivo e uma durabilidade maior dentro de campo. Ou seja, por menos da metade do valor que já é pago ao Depay, o Corinthians poderia contar com um jogador que ainda tem mercado, ainda tem história e vamos falar a verdade. Sabe decidir jogo grande. Mas é claro que não dá para esconder a realidade. No Cruzeiro, Gabigol chegou cercado de expectativa, vindo de uma saída polêmica do Flamengo, e até fez números razoáveis, foram 12 gols e 4 assistências em 35 jogos. Só que para quem chegou como astro, acabou ficando atrás de Caio Jorge e Matheus Pereira no protagonismo. E segundo fontes próximas, o próprio Cruzeiro já não vê uma saída como problema, entendendo que pode ser positivo para todas as partes. E aí entra o Corinthians, que já sondou o jogador pelo menos 3 vezes no passado e agora pode ter a chance real de, enfim, fechar esse casamento. Lembrando que o contrato dele com o Cruzeiro vai até 2028. Mas o clima de insatisfação e a disposição do clube mineiro em negociar podem facilitar a conversa. Imagina só, torcedor, Gabigol vestindo a camisa do Corinthians, dividindo ataque com Guinegão. Ou até mesmo chegando para substituir caso uma venda milionária do garoto se concretize. É o tipo de movimento que pode incendiar ainda mais a Fiel e balançar o mercado brasileiro em 2026. Agora, eu quero saber de você. A Fiel aprovaria a chegada de Gabigol? Você acha que ele ainda tem bola e motivação para ser decisivo no Timão ou acredita que o clube deve mirar em outros nomes? Deixa sua opinião aqui nos comentários porque esse debate promete esquentar demais e eu quero muito ouvir o que você pensa sobre essa possibilidade.